Olá, pessoal! Começamos então as nossas aulas de Cálculo Diferencial Integral 1. Será um prazer imenso poder compartilhar com vocês esse semestre. O nosso primeiro capítulo, o capítulo número 2, Limites e Derivadas. Nós vamos aprender um pouco e relembrar problemas de tangente e de velocidade. Com certeza vocês já viram tangente, velocidade no ensino médio, né? E nós vamos agora então implementar o cálculo nesses conteúdos. Então, nessa sessão, vamos ver como surgem os limites quando tentamos encontrar a tangente de uma curva ou a velocidade de um objeto. Tá? Então, essa figura 1 vai dizer para nós o seguinte: a palavra tangente vem do latim tangis, que significa tocando. Assim, uma tangente a uma curva é uma reta que toca a curva. Em outros termos, uma reta tangente deve ter a mesma direção que a curva no ponto de contato. Como tornar então precisa essa ideia? Para um círculo, nós poderíamos simplesmente, como Euclides disse, dizer que a tangente é a reta que intercepta o círculo em uma única vez somente. E aí vocês vão ver aqui na figura 1A, né, essa reta T, ele toca a circunferência em um único ponto. Se eu traçar uma outra reta aqui, ó, passando lateralmente ao círculo e tocando ele em um único ponto, também é uma reta chamada reta tangente. Mas, se nós tivermos curvas um pouquinho mais complicadas, né? Olha aqui, essa curva do item B aqui, é uma curva que ela não é uma circunferência. Então, essa aqui é uma tangente. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, eu vou ter uma outra tangente. Se eu pegar esse outro ponto aqui, eu vou ter uma outra tangente. Então, veja que a tangente também vai tocar em um único ponto essa curva, naquela circunvizinha, naquela região muito vizinha, muito próxima. E ora ela pode ser crescente, olha, está subindo, ora pode ser decrescente, decrescente e crescente novamente. E então, para figuras mais complicadas, essa definição do Euclides é inadequada. Então veja que aqui nós temos, no caso aqui da segunda curva, duas retas, L e T, passando através de um ponto P, na curva C, evidente, né? Essa curvazinha ali. A reta L intercepta C somente uma vez, mas certamente não é o que nós pensamos de ser uma tangente. A reta T, por outro lado, parece ser uma tangente que intercepta C duas vezes, mas ela intercepta aqui e aqui. Aqui no ponto P, só nos interessa uma tangente, que é aquela que está passando próximo a ele. Tá? Nós vamos definir um pouquinho melhor daqui para frente. Para sermos mais objetivos, vamos explicar nesse exemplo aqui qual o problema de encontrar uma tangente à parábola x². Aqui é a parábola x², né? E nós vamos definir aqui. Encontre, na verdade, determine, né? Aqui é uma tradução do inglês, né? Que é find, e aí a tradução do livro é encontre, mas o correto seria determine uma equação da reta tangente à parábola y igual a x² no ponto 1, 1. Nesse ponto aqui que me interessa. Ponto 1 para x, 1 para y. Podemos encontrar uma solução da reta tangente T assim que soubermos a sua inclinação m. Né? Lembra que você tem aquela equação que diz assim, né? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, ou que y é mx mais b, onde m é a inclinação, b é onde corta o eixo x, tá? Deve se lembrar de fundamentos de cálculo, evidente, né? A dificuldade está no fato de conhecermos somente o ponto P, então só conhecemos o ponto B, que é o ponto 1, 1, na reta T. Quando precisamos de dois pontos para calcular uma inclinação. Observe, porém, que podemos calcular uma aproximação de m escolhendo pontos próximos de Q. Porque o Q é x e x², ou seja, f de x, né? Tá lá. Y igual a x², então f de x é x². Um ponto qualquer, sei lá, um ponto C, vai ser o ponto x e vai ser o ponto x². Sempre, né? Se aqui for 2, aqui é 4, aqui for 3, aqui é 9, aqui for 6, aqui é 36, e assim por diante. Ele chama aqui de ponto Q, x e x² sobre a parábola, como na figura 2, está lá. Figura 2, Q, esse ponto aqui é x, x², esse também é x, x², cada um deles é x, x². E calculando a inclinação m de PQ, da reta secante PQ. Uma reta secante, do latim secans,
significa corte. É uma linha que corta ou intersecta uma curva apenas uma vez. Escolhemos x diferente de 1, de forma que q seja diferente de p. Porque se o x for 1, o ponto P e o Q são idênticos. E o m aqui vai ser o ΔY sobre o ΔX, né? Olha só aqui. Esse aqui não é o ΔY, esse não é o ΔX. O m, então, aqui, vou colocar aqui, né? O m, então, aqui pode ser o ΔY sobre o ΔX. De fato, ΔY seria y menos y0, e aqui seria x menos x0. Mas quem que é y? Y é x quadrado, né? Porque lá y é x quadrado. E quem que é y0? É 1, porque o ponto é 1, 1. Aqui é x e aqui é y. E o ΔX? O x é x mesmo, e o x0 é 1, porque, olha lá, o x é 1. Então, a inclinação é dada por essa equação aqui, que vem lá do fundamento de cálculo. Bom, como é que nós fazemos isso? Para poder aproximar, vamos escolher um ponto. O ponto Q, por exemplo, pode ser 1,5 e 2,25. É um ponto, por quê? Porque se o f de x ele é x quadrado, então o f de 1,25 vai ser 1,5 ao quadrado. Então o f de 1,5 vai ser 2,25, como está aqui, né? Então eu fiquei com 1,5 e 2,25. Portanto vai ficar 2,25 menos 1 sobre 1,5, que é o x, menos 1, que é o ponto P. Em cima ficou 1,25, embaixo ficou meio, dividiu, deu 2,5. Bom, mas é 2,5, só que aqui, ó, esse valor aqui está sobrando, está vindo pela direita, né? Se vocês olharem novamente aqui na minha função, né? Esse ponto Q aqui em cima está vindo por cima. Mas esse ponto Q podia estar vindo por aqui também, por baixo, pela esquerda, né? Então vamos ver. Se o ponto X fosse 0, o meu m de PQ seria 1. Se o x fosse meio, seria 1,5. Se o x fosse 0,9, 1,9. Só fazendo essas contas aqui, tá? Então aqui está o resumo já. Veja que quando eu venho por 2 até chegar no 1 por sobra, está se aproximando cada vez mais de 2. Quando eu venho por baixo por falta, está se aproximando cada vez mais de 2. Então, ó, 2,001, 1,99. Ou seja, ele está se aproximando de que número? 2. É isso que nós vamos definir, nós vamos chamar de limite daqui para frente. Nós vamos trabalhar com limite daqui a pouquinho, na próxima aula. Hoje, só a definição. As tabelas em cima mostram MPQ por vários valores de x próximos a 1. Quanto mais próximos de Q estiver P, mais próximo de x estará 1. A tabela indica que MPQ está próximo de 2. Isso sugere que a inclinação da reta, então, seja 2. Dizemos que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes e expressamos isso simbolicamente escrevendo que o limite de Q tendendo a P, de M de PQ, vai ser M. E o limite, então, quem que é a minha função y? Lembra lá, né? Y é x² menos o y0, que é 1, sobre x menos 1. Isso aqui vai dar 2. Aí como é que eu calculo isso aqui? Daqui a pouco nós vamos ver no x tende a 1 como calcula. Isso aqui é só uma introdução para vocês poderem entender um pouquinho da noção de limite. E essa tabela está aqui, ó. Quando o Q está vindo por cima, essa azul aqui é a reta, que ela é secante, que ela corta 2 pontos, e essa T é a tangente. Veja que quando o Q está longe, a inclinação da Q e da T são diferentes. O Q está se aproximando de P, está diminuindo a diferença. O Q está mais próximo de P, está diminuindo a diferença também. E aqui é o contrário. Ó. Agora o Q está antes de P. A inclinação está totalmente diferente. O Q está um pouquinho mais perto de P, a inclinação está diferente, vai estar mais próximo. E aqui o Q está bem mais perto do P, então vai ficando cada vez mais próximo a reta azul da reta vermelha. Se o P e o Q fosse o mesmo ponto, nós teríamos a reta azul igual à reta vermelha, tá? Essa definição é um conceito, nós vamos ter que ver um pouquinho mais para frente esses conceitos também, tá? Exemplo 3. Pulei o 2, que o 2 não faz muito sentido para nós, tá? Suponha que uma bola seja solta a partir de um ponto de observação do alto de uma torre, e a torre é CN Tower, fica em Toronto, 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Bom, eu tenho uma torre aqui em cima,
essa torre tem 450 metros e a bola vai ser soltada de cima. A pergunta é, quanto vai ser a velocidade da bola depois de 5 segundos? Temos que montar a equação, né? Mas por meio de experimentos feitos séculos atrás, Galileu descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo da queda. Esse modelo de queda livre despreza evidente a resistência do ar. Se a distância percorrida após t segundos for chamada de s de t, em metros, então a lei de Galileu pode ser expressa como s de t 4,9, porque sempre o s de t vai ser S0 mais V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2, certo? Só que o S0 é 0. O V0 é 0. Tá saindo da torre, né? E o A, quem que é o A? É a gravidade. Então a gravidade é 9,8. Quando eu divido 9,8 por 2 dá 4,9. Portanto, o S é 4,9 T ao quadrado. A dificuldade de encontrar a velocidade após 5 segundos está em tratarmos de um único instante t igual a 5. Se tivesse 2, dava para calcular, né? Porque era uma média, né? Então, eu não quero velocidade média, eu quero velocidade instantânea, é onde eu chamo o limite. Ou seja, não temos um intervalo de tempo. Porém, podemos aproximar a quantidade desejada calculando a velocidade média sobre o breve intervalo de tempo de 1/10 de segundo. t igual a 5 até t igual a 5,1. Então, vamos lá. Velocidade média, aqui é a variação da posição e aqui é a variação do tempo. Olha lá. O S de 5,1 menos o S de 5 sobre 5,1 menos 5. Então, esse aqui seria o S de 5,1 menos o S de 5. Lembra que aqui é a variação do Y, né? E aqui embaixo o S de 5,1 menos 5. 5,1 menos 5, 0,1. E o S de 5,1? Ué, a equação minha não é essa aqui, né? S de t é igual a 4,9 t ao quadrado. Se o t for 5,1, 4,9 vezes 5,1 ao quadrado. Se o t for 5, 4,9 vezes 5 ao quadrado. Essa conta aqui dá 49,49. Faz essa conta, faz essa, subtrai, divide por 0,1. No próximo slide aqui, vocês vão ver o seguinte. Ó. Se o intervalo for entre 5 e 6, essa conta vai dar 53,9. Se o intervalo for de 5 a 5,1, que nós fizemos, 49,49. Se eu for estreitando o intervalo de 5 a 5,001, 49,0049. Vocês vão ver que está se aproximando de 49. Então, essa tabela mostra os cálculos feitos com a mesma base que nós temos anterior, só que está aproximando o espaço agora. Parece que à medida que encurtamos o tempo, a velocidade média fica cada vez mais próxima de 49 metros por segundo. Então, a velocidade instantânea de t igual a 5 é definida como o valor limite dessa velocidade, ou das velocidades médias, nesse período de tempo cada vez menor. Eu podia colocar aqui de 5 a 5,00001, de 5 até 5,0000001, e aproximar cada vez mais o meu ponto P do meu ponto Q, certo? Então, se eu começar em 5, a minha velocidade instantânea vai ser aproximadamente 49 metros por segundo. Evidente que eu estou estimando aqui, e daqui a pouquinho nós vamos ter definição formal, tá? Mas esses exemplos 1 e 3 mostram que, para poder resolver problemas de velocidade e de tangente, precisamos encontrar limites. Após estudarmos métodos para o cálculo de limites nas próximas 4 sessões, vamos retornar a esse problema de tangentes na sessão 2.7. Sessão 2.7 são só problemas para nós podermos interpretar e resolver. E aí nós vamos voltar nesse modelo aqui para poder explicar um pouco melhor, tá? Para vocês exercitarem esses conhecimentos que nós vimos na aula de hoje, está aqui um problema, tá? Vocês vão resolver ele. Está no livro esse problema também, mas vocês vão calcular, tá? E aí os tempos são, olha lá, uma pedra jogada em cima do planeta Marte, com velocidade de 10 metros por segundo, sua altura em metros é 10 metros. ET é segundos, e mais tarde a função y vai ser 10t menos 1,86t ao quadrado. Essa aqui é a equação do espaço, ou chamada equação horária. Primeira pergunta, encontre a velocidade média entre os intervalos 1 e 2, entre 1 e 1,001, vou colocar o ponto de vírgula aqui, né? Entre 1 e 1,5, entre 1 e 1,001 e entre 1 e 1,1. Aqui sempre é o x e aqui é o y, tá? Aqui sempre é o x e aqui é o y. Aqui é sempre o x e aqui é o y. Então, é para encontrar nesses pontos aqui e com base nisso,
vocês vão encontrar, desculpe, né? XY nada, né? Que é intervalo, né? Só que o intervalo está diminuindo, né? 1 a 2, 1 a 1,5, 1 a 1,1, 1 a 1,01 e 1 a 1,001. Está aproximando cada vez mais 1 de 1,001. Estime essa velocidade quando t for 1. Então vocês vão ver que chegando aqui vocês vão ter mais ou menos aproximação quando t igual a 1. Estimando, tá? Porque depois na próxima aula nós vamos aprender limite. Tá? Então a ideia dessa semana era somente relembrar um pouco de funções e conhecer a relação entre velocidade, tangente e limite. Na próxima aula veremos limites propriamente dito. Tá ok, pessoal? Desejo a vocês uma ótima semana e na próxima aula, na segunda-feira, nós conversamos um pouco mais para poder explicar a vocês como que nós conseguimos determinar esse limite no caso. Tá? Um abraço.